Olá, pessoal! E aí, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, tenham descansado bastante nessas férias, dormido bastante, relaxado a cabeça, a mente e agora voltando com gosto de gás. Vamos começar o nosso segundo semestre e para começar, a gente vai estudar um dos povos mais famosos da história da humanidade. A gente vai já diretamente estudar o povo grego ou a nossa querida Grécia Antiga. Então, partiu Grécia. Quando a gente fala de Grécia, muitas coisas vêm à nossa mente. Eu tenho certeza que quando se fala de Grécia Antiga, muitos de vocês vão pensar em mitologia, guerras, filosofia, Jogos Olímpicos, e estão todos certos. Realmente, tudo isso tem a ver com Grécia Antiga. E nesse capítulo que nós vamos começar, a gente vai estudar a Grécia Antiga, desde o início, desde a formação, a ocupação do território, passando por todos esses pontos aí que eu citei, mitologia grega, origem dos Jogos Olímpicos, origem da filosofia, as polis, a ágora, os filósofos, as guerras. A gente vai falar um pouco sobre tudo isso. Então, quando eu falo de Grécia Antiga, eu estou falando de uma das principais civilizações da antiguidade. A gente, se vocês quiserem acompanhar pelo livro, nós estamos estudando o capítulo 8, que é o capítulo sobre Grécia Antiga. E como eu já falei, é uma das principais civilizações da antiguidade. Mas afinal, o que significa essa palavra? Civilização. Civilização, de acordo com a descrição oficial, é um conjunto de aspectos peculiares, ou seja, um conjunto de aspectos próprios da vida intelectual, artística, moral e material de uma época, de uma região, de um país ou de uma sociedade. É tudo isso que eu acabei de falar, né? A Grécia Antiga, a Grécia, principalmente a Grécia da Antiguidade, ela tinha características muito próprias, ela tinha uma arquitetura muito própria, como esse prédio que a gente está vendo, esse monumento que a gente está vendo aqui, né? Tinha uma vida intelectual muito própria, dezenas de escritores, pensadores, filósofos famosos que a gente estuda até hoje surgiram nessa época. Uma vida artística nem se fala, as artes surgiram, o teatro surgiu nessa época, a questão da mitologia também tem muito a ver. Então é uma civilização extremamente rica. É um povo que formou muita coisa. E muita coisa que a gente tem até hoje vem desse povo. Muita coisa que nós temos no nosso dia a dia, muitas heranças que nós temos no nosso dia a dia são vem desde a Grécia Antiga, nós herdamos desses povos antigos e praticamos até hoje. E aqui ao longo do capítulo a gente vai estudar a respeito disso. Mas primeiro a gente vai conhecer algo muito importante, o território grego. Território quer dizer a região onde a Grécia surgiu. A Grécia, o território onde a Grécia surgiu, ele possuía três características muito importantes para qualquer região. Primeiro, a presença de montanhas. Era um território montanhoso. Só que nesse caso, montanhas com terras muito férteis. E essas terras férteis facilitaram o estabelecimento de grupos humanos, como a gente vem estudando desde o começo do ano. Os grupos humanos, eles vão se estabelecer onde tem terras férteis para que eles sobrevivam da agricultura. Independente de ser a principal atividade ou não, a agricultura ela é muito importante para que um grupo humano prospere, para que eles continuem sobrevivendo. Obviamente, eles precisam de alimento. Então, a região onde a Grécia surgiu, o povo grego surgiu, era uma região com terras muito férteis. Isso facilitou que algumas tribos fossem fixando residência ali e essa região passou então a ser povoada. Além das montanhas, essa região também possuía a presença do mar. Esse mar, ele fica banha praticamente todo o interior da Grécia.
Nenhum ponto do interior da Grécia fica muito distante do litoral, ou seja, todo o território grego ele tem ligação com o mar e é um mar de águas muito calmas. É, isso facilitou muito a navegação. E à medida que os gregos iam navegando, eles iam também espalhando os seus domínios, a sua cultura por outras regiões. Por isso que eles cresceram tanto, se desenvolveram tanto. E por último, e muito importante na Grécia, é a questão da fragmentação política. O que significa fragmentação? Divisão, dividido em vários pedacinhos. O território grego, gente, ele é formado por diversas ilhas. Não é um território contínuo, não tem terras contínuas, ele é formado por diversas ilhas. E nessas ilhas foram surgindo cidades. Então, por conta das ilhas, ficou muito difícil formar um estado unificado, ou seja, com um imperador ali ou um rei no centro que mandava em tudo. Lá na Grécia, por conta desse território formado por diversas ilhas, se formou um conjunto de polis, a famosa polis grega, que vocês já devem ter estudado em filosofia, né? Que é a polis. A polis é cidade. Polis em grego é cidade. Então, lá na Grécia surgiram várias cidades. Só que essas cidades, elas eram cidades independentes. Como a gente já estudou em junho, uma cidade independente a gente batiza de cidade-estado. Então, característica extremamente importante na Grécia que nós não podemos esquecer jamais. As cidades gregas, elas eram cidades-estado. Não existia um governo unificado, centralizado em uma só pessoa. A gente vai estudar o capítulo inteiro e em nenhum momento eu vou falar para vocês de um imperador grego, por exemplo. Isso não existiu, porque as cidades elas eram independentes, cada cidade tinha o seu governo próprio e elas eram chamadas de cidades-estado. Existiram muitas cidades na Grécia, cidades famosíssimas até hoje, mas todas elas cidades independentes entre si. Todas faziam parte do povo grego, sim, mas independentes entre si. E muitas vezes até rivais umas das outras. Eu tenho certeza que alguns de vocês já devem ter ouvido falar das guerras entre as cidades gregas, por exemplo, a guerra entre Esparta e Atenas, que é uma parte bem famosa da história grega. É disso que eu estou falando. Isso aqui é o território da Grécia Antiga. Tudo isso aqui é o mapa da Grécia Antiga. E todos esses pontinhos aqui, ó, eles são ilhas. Aqui a gente tem uma ilha, aí aqui a gente tem outra, aí aqui a gente já tem outras, aqui a gente tem pequenas ilhas gregas. Então, esse território todo fragmentado aqui, todo dividido em pedacinhos, era muito difícil de ser controlado por uma só pessoa, por um só governante. Então, por isso que as cidades existiam, aqui são todas cidades gregas, mas cada uma delas com o seu governo próprio, todas cidades-estado. Aqui a gente tem as mais famosas, né? Aqui Atenas, aqui a gente tem Esparta, Tebas, que também é bem falada. Aqui a gente tem Mileto, que é a cidade do Tales, Tales de Mileto. Olímpia, que era onde acontecia os jogos, por isso Jogos Olímpicos, porque surgiram em Olímpia. Aqui a gente tem Troia, que é a cidade famosa lá da Guerra de Troia, do cavalo de Troia. Então, isso aqui é o território grego. Por isso, um território tão fragmentado, por isso a importância das cidades-estado gregas. Quando esse território aqui, gente, começa a ser povoado, a gente ainda não tem a Grécia de verdade, né? Assim como todos os outros povos que a gente estudou, eles surgiram de tribos que foram se fixando ali na região. Então, assim como todos os outros que a gente vem estudando, desde Mesopotâmia, Egito, hebreus, persas, todos eles surgem dessa mesma forma. Diversos povos começam a se estabelecer numa região e a partir daí vai surgir um povo maior, né? Então, nessa região que depois passou a ser chamada de Grécia,
Quem primeiro ocupou essa região foram os aqueus, jônios, eólios e dórios. Parecem nomes estranhos, mas para eles lá era normal. Esse povo começa a se estabelecer naquela região, como eu falei antes, uma região de montanhas férteis, ótima para a agricultura. E aí, a partir do momento que esse pessoal começa a viver naquela região, a população vai crescendo, esses povos eles vão se desenvolvendo. Desse grupo de povos surge, então, uma unidade de, digamos assim, uma tribo maior, que passa a ser chamado de helenos. Os helenos são os gregos, tá, gente? Em alguns momentos a gente pode falar assim da cultura helênica, os helenos, mas é a mesma coisa. No passado, os gregos eles eram conhecidos como os helenos. E por que que eles eram conhecidos dessa forma? Porque no passado a Grécia era conhecida como Hélade. Então, helenos era o povo da Hélade e Hélade era a Grécia no passado. Então, em alguns momentos a gente vai chamar eles de helenos ou falar da Hélade. Quando eu falar da Hélade, vocês já sabem, é a Grécia, tá? E quando eu falar de helenos, vocês já sabem, os helenos eram o povo grego. Então, esse povo vai surgir a partir de pequenas tribos que vão se estabelecendo na região daquelas montanhas férteis que eu falei. E daí vai surgir, então, um povo maior, conhecido como povo grego, né? A partir do momento que esse povo surge, aí eles vão povoando cada vez mais território. A partir disso, vão surgir as cidades, as famosas polis gregas. Todas elas recebiam o nome de polis, porque polis em grego quer dizer cidade. Essas cidades gregas, como eu já disse antes, elas tinham características específicas, né? A principal delas é que todas eram independentes umas das outras. Todas eram cidades-estado. Isso quer dizer que todas elas tinham cada qual o seu governo, leis próprias, calendário, moedas. O governo de Atenas era diferente do governo de Esparta. As leis de Esparta eram diferentes das leis de Olímpia. A moeda de Creta era diferente da moeda de Troia. Todas eram cidades gregas, mas dentro dos limites da cidade, a lei era diferente das outras. Cada uma dessas cidades, como eu falei, já era chamada de polis, palavra grega que significa cidade-estado. A maior parte da população vivia na região urbana, né, da cidade mesmo, era a região mais importante, era a parte urbana. E lá havia um centro com praças, prédios públicos, onde ficavam os governantes, templos, onde se praticava a religião, casas da população, oficinas de artesãos e etc. Era onde se concentrava o núcleo político, né, os governantes, principalmente aqui nos prédios públicos, e o núcleo religioso, aqui nos templos. Então, por isso que a cidade é tão importante para a Grécia, porque na cidade é onde tudo acontece, é onde o governante está, as leis são decididas, é onde se pratica a religião, é dentro da cidade. Então, o povo grego é um povo muito urbano. Eles vivem muito em função da cidade. Tinha a zona rural? Claro que tinha, né? Tinha a população que vivia na zona rural? Tinha sim. Essa população que vivia na zona rural era praticamente a população que se dedicava à agricultura e à pecuária. É muito parecido com os dias de hoje, né? Onde as decisões mais importantes são tomadas na cidade, onde as atividades mais importantes, assim, vamos dizer assim, né? Atividades mais importantes para uma sociedade, elas são decididas na região, na parte urbana. O campo, a zona rural, fica mais voltado para a agricultura e para a criação de animais. Então, na Grécia também funcionava dessa forma. Essas cidades, como eu falei antes, elas eram independentes e, em muitos momentos, amigas ou rivais. Elas eram mais amigas
ou mais rivais? Tá parecendo novela do SBT, né? Essas cidades, elas poderiam ser cidades amigas e elas poderiam ser cidades rivais. Por elas serem independentes, aconteciam muitos conflitos entre essas cidades. Muitos, porque cada povo tinha características muito diferentes uns dos outros. Então, em alguns momentos eles entravam em guerra. Só que eles também tinham coisas que uniam eles. Por exemplo, todos falavam a mesma língua, todos literalmente falavam grego. Tinham a mesma base religiosa, né, que era o politeísmo grego, a crença nos deuses gregos, Zeus, Atena, é, ó, é, Hércules, Poseidon. A gente vai estudar mais depois sobre eles. Todos participavam dos Jogos Olímpicos, que aconteciam para homenagear os deuses na cidade de Olímpia, mas todos os outros a população das outras cidades ia para lá. Então, assim, as cidades eram rivais entre si, mas tinham características que uniam todos os povos, né? Elas eram independentes, mas em algum momento esses povos se uniam. Por conta disso, todos se reconheciam como gregos, né? E chamavam qualquer pessoa que não fosse grego de bárbaros. Então, quando vocês estiverem estudando história e falarem sobre os bárbaros é quem não faz parte daquele povo. Então, para o povo grego, eles chamavam de bárbaro quem não fizesse parte do povo grego, né? Quem não vivesse em nenhuma das cidades gregas. Esses eram os bárbaros. As cidades gregas é mais ou menos a gente com a nossa família. A gente briga, a gente se esculhamba, a gente fala mal, mas ninguém pode falar. A gente pode, porque a gente é da família. Mas os de fora não podem, né? A gente vai brigar e em alguns momentos a gente vai se unir. As cidades gregas eram do mesmo jeito, é igual a gente com a nossa família. Vai brigar, vão brigar, mas em algum momento eles se unem. E principalmente se chegar alguém de fora. Ao longo desse capítulo, a gente vai estudar os vários períodos da história da Grécia. Então, gente, não precisa que vocês se acabem de decorar isso aqui, mas é interessante que a gente entenda essa periodização aqui. O povo grego, eles são muito importantes para a história. E a Grécia Antiga, durante muito tempo, foi um território extremamente importante e disputado. Então é importante que a gente entenda que não foi assim, não surgiram do dia para a noite e também não acabaram de repente, né? Eles têm um período onde eles vão surgir, o povo grego, depois esse povo vai se desenvolver, vai ter o seu ponto máximo, assim, seu esplendor, que eles vão estar bombando no mundo, e depois vai ter um momento que eles vão cair. Então, isso é o que a gente chama de periodização histórica. A história é dividida em períodos, porque nunca é igual o tempo inteiro. Então, a história da Grécia, ela costuma ser dividida em 5 períodos. Seriam 5 momentos diferentes, né? Que a Grécia Antiga viveu. O primeiro período é chamado de Micênio. E o que vai acontecer nesse primeiro período? É o primeiro momento em que assim já existia o povo grego mesmo formado, e aí eles começam a se reconhecer enquanto povo grego. E o que vai acontecer nesse primeiro período? Migração e assentamento dos povos, né? Quando eles começam a povoar aquela região lá das montanhas. Fundaram a cidade de Micenas, que foi uma das primeiras cidades fundadas por esse povo, edificando palácios, templos, fortalezas, ou seja, começaram a montar a estrutura de uma cidade e utilizavam a escrita. É um povo que já utilizava a escrita. Depois, o segundo período vai ser o período chamado de Homérico. O que vai acontecer no período Homérico? As cidades já estão começando a surgir, né? O povo já está se fixando nas montanhas, já estão ali cultivando seus alimentos, já estão se desenvolvendo. Novas populações vão invadir a Grécia, o território da Grécia. Outros povos, além dos aqueus, vão invadir. Destruição do mundo micênio,
ou seja, aquela cidade que existia foi destruída pelos povos que invadiram. A escrita vai desaparecer, porque a escrita era praticada pelos aqueus. Os aqueus foram invadidos, então a escrita vai deixar de ser praticada. Por conta disso, o conhecimento ele vai ser passado mais de forma oral, de forma falada. E vão surgir novas comunidades por conta desses povos novos que chegaram ali na região para ocupar, para invadir esse território. O terceiro momento é chamado de arcaico. Esse momento é um dos momentos onde a Grécia vai se desenvolver mais, vai crescer. Vai surgir, vai começar a formação da polis, ou seja, as primeiras cidades mesmo, cidades-estado, vão começar a se formar a partir de então. Nessa época, você vê que é um período de mais ou menos 300 anos. Colonização grega de outras regiões. Primeiro as cidades vão se formar. Quando essas cidades se formam, aí eles vão começar a expandir para outras regiões, né? Vão começar a ocupar outras regiões. Fundação de cidades como Bizâncio, Marsella, Siracusa, Nápoles, que são já bem distantes do ponto onde a Grécia surgiu. Isso porque, à medida que eles iam navegando, eles iam colonizando outras regiões. Nessa época, nesse período arcaico, foi realizados os primeiros Jogos Olímpicos, né? A competição lá na cidade de Olímpia. A introdução do alfabeto fenício. Lembra lá dos fenícios que a gente estudou no primeiro período? Os fenícios criaram o alfabeto e depois os gregos acrescentaram algumas letras. Foi nesse período aqui, conhecido como arcaico, que os gregos acrescentaram essas letras. E por que eles fizeram isso? Olha aqui, ó, colonização de outras regiões. O povo grego estava já navegando por outras regiões e dentre essas regiões que eles navegavam, uma delas era a Fenícia. Quando eles chegaram na região da Fenícia, eles encontraram o alfabeto que os fenícios tinham criado. Pegaram esse alfabeto para si e acrescentaram algumas letras, adaptaram eles para os gregos, para eles utilizarem também. Depois disso, a escrita passou a ser difundida entre a população. Quando os gregos pegaram o alfabeto dos fenícios e adaptaram para si, eles passaram a difundir, ou seja, a espalhar a prática da escrita além dos escribas. Lembra que eu falei, quando a gente estava estudando Egito, que na antiguidade, principalmente na época do Egito, Fenícia e tal, praticamente só os escribas sabiam ler e escrever. Quando os gregos aprendem a escrita dos fenícios e levam para o seu povo, para as suas cidades, além dos escribas, eles passam a ensinar a escrita para outras pessoas. É por isso que na Grécia o conhecimento ele foi tão espalhado, ele foi tão difundido, porque não era só um grupinho pequeno de escribas profissionais para escrever. Não, outras pessoas da população também sabiam escrever, tinham domínio da escrita. E isso faz com que o conhecimento vá crescendo também. Depois do período arcaico, a gente tem o período clássico. Nesse período, é o período assim que a gente pode dizer que a Grécia está bombando, né? O crescimento, assim, o ápice começa no período arcaico, quando as cidades vão se estabelecer e eles vão dominar outras regiões. Aí a gente tem, no período clássico, a consolidação da polis, ou seja, as cidades vão se tornar ainda mais importantes. Nesse momento também vão acontecer as guerras greco-pérsicas, que é os persas tentando invadir a Grécia e a Grécia resistindo. A gente vai ter também o apogeu, ou seja, a época mais importante, né, assim, de cidades como Atenas e Esparta. Nesse momento, Atenas e Esparta passam a ser as cidades mais importantes da Grécia.
e elas são muito diferentes assim entre si, são cidades com características muito diferentes. Atenas, ela era uma cidade democrática, a população se preocupava muito em estudar, em discutir política. Esparta era uma cidade governada por grupos chamados de oligarquias, era voltada para a guerra, o foco era a guerra, era o exército. A gente vai estudar melhor um pouquinho sobre Atenas e Esparta mais na frente. E nesse período também aconteceram as guerras entre as cidades gregas. Por exemplo, Atenas versus Esparta. Né? Foi nesse período clássico aqui que isso aconteceu. E por último, o último período da história grega vai ser o período helenístico. Esse período ele vai ser depois desse, começa mais ou menos assim, né? Começa aqui no micênico, aí sobe para o homérico, aí tem o arcaico que está lá em cima, o clássico que é o ponto máximo, aí desceu no helenístico. É tipo assim. No período helenístico vai ser a crise da polis grega, as cidades gregas vão entrar em crise. Por que elas vão entrar em crise? Por conta das invasões. Outros povos vão começar a invadir as cidades gregas. E aí, com isso, acho que já deu para vocês entenderem um pouquinho, né, como é que é quando acontece isso. Quando uma cidade é invadida por outro povo, essa cidade ela é dominada. E se ela é dominada, automaticamente ela vai acabar não fisicamente, né, mas ela vai acabar culturalmente, ou pelo menos diminuir, né? Então, outros povos vieram e invadiram as cidades gregas e dominaram, consequentemente, dominaram a Grécia, principalmente os macedônios, liderados por Alexandre. Expansão militar e cultura macedônica e cultural, desculpa, macedônica. Então, a Grécia ela vai ser dominada pelo Império Macedônico, que a gente vai estudar também um pouco sobre isso mais para frente. E aí, por conta dessa dominação por outros povos, a Grécia em si, o período, né, assim, a história da Grécia em si vai ser um pouco apagada por conta disso. Então, como eu falei, não é que vocês têm que decorar essas datas e todas essas informações, mas é importante saber que aconteceu assim. A história grega começa, aí vai crescendo, 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 aí vai ter seu ponto máximo aqui, seu apogeu, e aí depois vai caindo, porque vai ser dominada por outros povos. É mais ou menos isso. Eu espero que tenha dado para entender. Vamos revisar aqui tudo o que foi falado, né? Para a gente encerrar por enquanto. Primeiro, as características principais do território da Grécia Antiga, que eu falei lá no início. Quais são essas características principais? Era um território montanhoso, era um território banhado pelo mar, praticamente todo ele banhado pelo mar, e era um território fragmentado. O que quer dizer isso? Dividido em pequenos pedaços, pequenas ilhas. Nessas ilhas se formaram as cidades gregas, que eram chamadas de polis. Isso aí, muito bem, polis. As polis gregas. E como eram essas cidades? Quais as características dessas cidades? A primeira e mais importante é que elas eram independentes, ou seja, cidades-estado. Cada uma delas independente da outra. Cidades com características muito diferentes, com povos, culturas muito diferentes, leis diferentes, governos diferentes. Se uniam em algum momento, se uniam, mas no geral eram cidades independentes e diferentes entre si. E por que a gente chama mesmo os gregos de helenos? Quem lembra? A gente chama os gregos de helenos porque no passado a Grécia Antiga era chamada de Hélade. O primeiro nome, né, vamos dizer assim, da Grécia era Hélade. Então, em alguns momentos vocês vão ouvir falar dos gregos como helenos, porque eles vieram da Hélade. Basicamente é isso. Eu espero que tenha dado para entender um pouquinho da origem da Grécia Antiga. Hoje eu falei só sobre a origem,
né, sobre a formação e tal. Depois a gente vai, aos poucos, ao longo do mês, a gente vai estudando, se aprofundando mais nesse povo super legal que são os gregos. Por enquanto é só. Espero que tenha dado para entender. Beijos e até o próximo vídeo.